Cumprimento toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vou fazer uma breve oração, né? O irmão já orou, mas oração nunca é demais. Oração é bem-vinda, né? Ao nosso Pai. Pai de amor, de misericórdia. Estamos diante de Ti, Senhor, e nesta noite pedimos perdão, Senhor, porque reconhecemos que somos falhos, pequenos e pecadores, meu Deus, meu Pai. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou neste dia, Senhor Jesus. Então aviva-nos, Senhor, toca-nos com brasas vivas do altar, porque assim como louvamos, Senhor Jesus, o Senhor nos batizou com o Espírito e com fogo, Senhor Jesus. Continua batizando a Tua igreja, meu Deus, meu Pai. Vai tocando, vai curando, vai libertando vidas neste lugar. Aqueles que chegaram aqui doentes, meu Deus, tristes, ou talvez em uma situação difícil, Senhor. Sabemos que quando Tu está no barco, Senhor, tudo é possível, Senhor. Que tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo nesta noite. Que tudo aquilo que era doença vai virar saúde, meu Deus. Que tudo aquilo que era tristeza vai ser alegria, Senhor. Que tudo aquilo que estava em dificuldade, Senhor, será fácil agora, Senhor, porque nós estamos na Tua dispensação. Espírito Santo de Deus, toca, cura e liberta a Tua igreja, vai na frente. Precisamos de Ti, Espírito Santo, amamos a Ti. Confiamos em Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Alcança a pastora, meu Deus, os obreiros, todos que aqui estão, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos nesta noite, Senhor, que venham ser sarados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu Te dou graças, Senhor, por esta rica oportunidade na Tua presença, Senhor Jesus. Amém e amém. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Pode tomar. Para nós entrar em oração, a cabeça quem vai começar essas orações de hora vai ser o irmão Cabral e você. Deus diz bem assim, ó. Ele está peneirando, ele, quando a massa submersa, aleluia. Ele está peneirando, irmãos. E o que ficar, igreja? Deus diz bem assim nessa noite, ele está peneirando. Não sei o porquê, porque Deus está mandando eu dizer, meu Cabral. Deus está peneirando, Deus está peneirando. E deixe que Deus peneire, porque Deus vai peneirar, vai trazer gente que você nem conhece para dentro dessa casa, porque senão vão ficar sozinhos aqui. E Deus diz assim que está peneirando, eu não sei o porquê está peneirando no canal. Igreja, e já que Deus está peneirando, eu não sei porquê que eu não entendi bem ainda. Por que Ele falou que vocês têm que levantar? Nós temos que levantar na campanha, porque Deus está peneirando. Deus está peneirando. Deus vai peneirar, porque a palavra diz: onde tiver 2 ou 3 unidos no nome dele, aí Ele está. E não vai ficar só 2 ou 3, Deus diz aqui, nessa noite, mas Ele está peneirando. Ele está peneirando, igreja, eu não sei o porquê. Irmão Cabral, vamos ajudar essa igreja, irmão Cabral. Vamos ajudar. Nós não somos, Deus diz assim para mim, para você, irmão Cabral, irmão Luiz, e irmão Justidirei, e as irmãs, nós não somos o sangue de quem está na frente aqui, mas nós somos a família deles aqui. Vamos ajudar. Vamos ajudar a pastora, vamos ajudar a irmã Adriana, que ela já pode vir de tudo os ousados, irmã. Mas não desista de ajudar a tua mãe, irmã. Não desista de ajudar a tua mãe. Pedra pode vir, irmã. Às vezes, Deus diz assim para você. Olha as pedras aqui de pessoas bem de pertinho do teu lado, irmãos. Mas não esquenta a cabeça. Não olhe para esse tipo de pedra que vem, porque a vitória vem do alto. A bênção não vem de baixo, não. A bênção vem do alto, irmãos. Então nós não somos os irmãos que estão aqui, que são cheios da pastora, o irmão Cabral, as irmãs. Nós não somos o sangue de vocês, mas nós somos uma família junto com vocês, irmã Adriana. E nós vamos colocar, irmão Luiz, debaixo da presença das asas do Senhor. E Deus vai peneirar. Eu não sei por que Deus manda falar para a igreja. Amém. Não sei porque que o irmão Cabral falou verdade. A gente pode não vir na igreja, fiquei todos esses dias sem poder vir na igreja, porque eu estava sem horas. Daí eu estava lá com a nossa igreja, ficou quase não durmo. Mas igreja, hoje eu levantei, coloquei roupa para lavar, lavei os paninhos de prato, que estava uma bacia cheia, porque meus paninhos de prato eu gosto de lavar lá no tanque do lavador. E vim no serviço da casa, fiz pão e disse bem assim, 3 da tarde, eu disse para meu esposo:
Hoje eu vou para a igreja. Vamos, eu não estou indo agora. Cheguei pouco, já não estou. E eu disse para ele, hoje eu vou para a casa do Senhor. Nossa, como é que você vai me sentir com essa garganta? Não estou sentindo nada, só a garganta rouca. E eu não estou rouca. Porque Deus quer mais aqui mesmo, irmãos. Só que não tinha voz para mim vir para a igreja. E eu tinha uma voz, não tinha voz. Mas hoje eu estou bem. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Amém. Obrigado pela palavra, né? Que o Senhor continue capacitando os vasos da casa do Senhor. Nós somos apenas instrumento, né? E cada dia eu peço ao Senhor que eu seja bênção na minha família, que eu seja bênção na igreja, que eu seja bênção no meu trabalho, que cada um aqui seja bênção. Onde você estiver, em casa, no trabalho, na rua, seja bênção do Senhor. Bem certo, não é pedra daquele, nem é pedra do outro filho. Para deixar bem declarado que Deus agora colocou na minha cabeça para falar, por exemplo, para o mundo assim, mas será que eu que vou dar verdade nela? Não é ela dentro da sua casa, irmão. Mas Deus vai falar com você e vai mostrar, e vai vir. Mas você está afirmada, não em nós, irmãos, está afirmado em Jesus da rocha, enquanto nós. Glória a Deus, aleluia, amém. O tema da palavra de hoje é: tudo vai começar a dar certo. Repita comigo: tudo vai começar a dar certo. Amém? Você crê dessa forma? Eu creio, porque o Senhor está falando que tudo vai começar a dar certo. Aquilo que estava errado vai começar a dar certo. Aquilo que estava impedido vai dar certo. Por quê? Porque Jesus é a nossa resposta. Jesus é a solução de cada problema que os irmãos têm na vida, que nós temos na vida. Então, igreja, a palavra de hoje vai falar sobre Pedro, o pescador. Pedro, ele era um homem habilidoso. Ele conhecia o mar como ninguém. Ele tinha aquelas redes no barco dele. Ele era profissional de pesca. E chega um dia na vida de Pedro que não adiantou o barco bom que ele tinha, não adiantou a habilidade que ele tinha. Tudo foi em vão, porque ele ficou uma noite toda pescando e nada pescou. Vocês já imaginaram como seria ele chegar em casa, né? Que explicação ele ia dar para a mulher dele que ele estava ali pescando, né? E cadê os peixes? Nada apanhou. E ele sabia, conhecia todos os tipos de peixe, né? Tem o peixe que é peixe da água doce, tem o peixe que é da água salgada. Tem o peixe que dá para comer e tem o peixe que é venenoso. E ele conhecia tudo. E Deus deu ali uma sacudida em Pedro e mostrou quem é que mandava no mar e naquele barco. Então, igreja, não é normal uma pessoa que tenha tudo para dar certo não dar certo. Não é normal. Às vezes a pessoa, ela é capacitada, ela tem estudo, ela tem diploma, ela conhece tantas coisas e ela só dá errado e dá errado. Não é normal, tem alguma coisa errada. Tem tantas mulheres instruídas e não conseguem administrar a sua casa. Tem tanto homem instruído também e não conseguem administrar a casa, né? Então, por que isso acontece? Agora, então, nós vamos entrar na palavra principal de hoje, né? Que é a pregação, Lucas 5, do 1 até o 3. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, ali naquele momento, eles haviam pescado a noite toda e nada de peixe, e o barco vazio, e eles estavam ali lavando as redes, né? Entregando os betes, como a gente diz, com o braço cansado, com sono, né? Talvez passaram fome ou frio, pescando à noite, e nada pescaram. E estavam ali aqueles homens.
Então, o que eu vou dizer que também, que tem gente que não dá certo na vida, né? Tem gente que é bonita, não precisa nem Photoshop. Tá lá o perfeito modelo, não precisa de Photoshop, nada. Mas não consegue ficar num relacionamento ou manter um relacionamento. E muitas coisas acontecem. Tem gente que tem tudo na vida, mas não consegue ser feliz. Então, Pedro era um pescador que entendia tudo, né, de pesca. E ele se dava bem no mar. E era isso que ele fazia. Ele era pescador. Ele era nascido e criado no mar. Tudo ele sabia. Profissional da pesca. E a palavra diz que havia um outro barco. E no outro barco estavam os outros 2 discípulos de Jesus. E nesse barco estava Simão, né? Simeão, que é também Pedro. Então, o Pedro, ele não tinha mentoria, ele pescava sozinho. Já os outros 2 discípulos, vai falar a palavra que os 2 discípulos estavam com o seu pai, né? No momento ainda, eles não eram discípulos do Senhor, mas eles estavam ali no barco com o seu pai. Então, pelo pai dele ser tão habilidoso com a pesca, ele ensinava tudo da pesca para os seus filhos. Embora esses 2 filhos já eram adultos, eles ouviam o conselho dos pais. Então a palavra nesta noite vai dizer que há pessoas que gostam de conselhos e há pessoas que não gostam de ser aconselhadas. Os outros 2 discípulos, eles abaixavam a cabeça para o pai e ali eles aprendiam com o pai. Enquanto que Pedro era uma pessoa garantida. Ele se achava, porque eu pesco, porque eu entendo, e eu sei fazer isso, e eu sei fazer aquilo. Então, Pedro ali é surpreendido, porque numa pesca, como relata a palavra, ele não se deu bem. E foi o próprio Jesus que deu uma sacudida ali em Pedro, para ele não ser tão garantido no braço dele, no empenho dele, ensinando a Pedro depender do Senhor. Então, Jesus se aproxima do barco ali, e Jesus entra naquele barco. E quando Jesus entra no barco, Pedro olha para Jesus e escuta a pregação de Jesus. Porque se ele estivesse com o barco cheio de peixes, ele não teria tempo para Jesus. E assim somos nós na nossa vida. Nós estamos tão cheios das coisas, né? Trabalhando, fazendo isso e fazendo aquilo. Mas nós temos que tirar o nosso tempo para o Senhor. Então, Jesus permitiu que naquela noite Pedro nada pescasse. Porque ali Pedro estava vulnerável, né? Ele já não estava mais acreditando no que tinha acontecido com ele. Puxa, eu sei pescar, eu tenho aqui as melhores redes, os melhores barcos, né? E assim é o ser humano confia. O ser humano confia na conta do banco, o ser humano confia na capacidade, na inteligência, e até aí tudo bem. Mas nós temos que reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do quê? Como diz a irmã Sueli, não veio da direita, não veio da esquerda, mas veio do alto. Se nós temos inteligência, foi o Senhor quem deu. Se nós temos um emprego abençoado, o Senhor é quem abriu as portas para nós. Então, Pedro naquele momento, ele estava ali vulnerável, né? Vulnerável, e Jesus se aproxima ali e mostrou para Pedro que aquele barco não servia apenas para pescar, mas que aquele barco também servia de um altar para o Senhor. E o Senhor adentra o barco, como diz o texto, ele entrou no barco e o barco se afastou um pouquinho e Jesus pregou, tanto, e Pedro ali ouvindo a palavra do Senhor, né? Jesus entrou no barco de uma pessoa que estava fracassada, que estava derrotada, porque não tinha conseguido fazer aquilo que ele foi fazer. E às vezes acontece com a gente, né? Nós temos que depender do Senhor para tudo. Se eu for negociar sozinha, eu posso tomar prejuízo. Mas se eu colocar o meu negócio que eu vou fazer na presença do Senhor, Ele vai me fazer prosperar.
Se eu vender ou comprar sem a presença de Deus, ou sem a autorização do Senhor, eu posso tomar prejuízo. E se eu entrar num relacionamento onde eu não convidei Jesus Cristo, eu posso perecer. Porque é assim que funciona. O crente que está na presença do Senhor, ele precisa ser eternamente dependente do Senhor. Então, não importa bater em tantas portas, basta apenas bater na porta certa. Não precisa conhecer 100 pessoas, mas precisa conhecer a pessoa certa. E é isso que Deus faz. Quando Deus está no barco, quando Jesus está no nosso barco, na nossa vida, a nossa vida é o barco de Jesus. E se Ele está com a gente, nós podemos tudo. Tudo vai dar certo. Porque Ele faz com que as circunstâncias mudem, né? Ele faz com que as circunstâncias sejam diferentes. Então, se eu não chamar Jesus para o meu relacionamento, eu vou perecer. Se eu não chamar Jesus para a minha vida, eu vou perecer. Sabe por quê? Jesus sabe de tudo bem mais do que eu. O que eu posso dizer? Eu conheço um pouco assim da minha vida, mas o meu Jesus conhece a minha vida toda. E Ele sabe lá na frente o que é bom para mim e o que não é. Então, né, para quem ainda está solteiro na presença do Senhor, chama Jesus, né, para quando você for ter um relacionamento, para que você não pereça, para que venha dar certo. Quando você for comprar, vender, administrar, chama Jesus. Então, Jesus entra no barco e começa a pregar. Nós vamos ver agora a segunda parte da pregação, que está em João 6, 26, 35. E a palavra está falando hoje, quem tem Jesus e pede ajuda dele, e aquele que tem Jesus, mas deixa Jesus de lado. Não, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou entrar nesse relacionamento. Com a ajuda de Jesus, tudo vai bem. João 6, 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus entrou naquele barco e começou a pregar firme, começou a pregar pesado. Jesus ali no início da palavra fala assim, ó: esse povo só está atrás de mim porque vê sinais, porque multiplica pão e porque ajuda. Mas Jesus começou a pregar duro naquele lugar. E o povo foi saindo de mansinho. Não é assim, né, igreja? Quando a igreja, o pregador traz uma palavra que é mais firme, às vezes um vai saindo por aqui, outro vai saindo por ali, e não querem ouvir a palavra do Senhor. Mas o Senhor, às vezes, Ele estreita o caminho da pessoa para poder fazer com que ela ouça. E assim foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ali fracassado, derrotado, cansado, desanimado. Mas Pedro estava ali agora, ouvindo a palavra do Senhor. E às vezes o povo está na sua inquietude, né? Não pensa muito nas coisas do alto, nas coisas que são do céu. Mas Jesus estava ali naquele lugar pregando que Ele é o pão do céu.
é para buscar por Ele, é para clamar por Ele, não pelo que Ele tem e porque Ele pode proporcionar, mas sim porque Ele é. A multidão ia atrás dele porque queria, né? Imagine, ele multiplicava pães, peixes, ele alimentava multidões, e o povo ia, né? Porque o povo gosta de ser assim, quando tá bom para ele, né? Aí o povo vai. Mas quando Jesus ali começou a pregar mais duro, até os próprios discípulos pensaram assim: puxa, Jesus está pregando duro agora, misericórdia, né? O povo está indo embora. Aí Jesus diz e fala para eles: se vocês também quiserem ir, vão indo, vão com a multidão, porque eu vou pregar pesado, porque eu vou falar tudo o que eu tenho para falar. Igreja, você quer ouvir tudo que Jesus tem para falar nesta noite? Eu quero ouvir tudo que o Senhor tem para falar. Que não é para nós ir atrás de Jesus só pelas coisas que Ele pode nos proporcionar, mas nós devemos ficar com Jesus porque Ele é o pão que desceu do céu, e aquele que crê nele não terá fome e não terá sede, porque Ele é o pão da vida. Então Jesus pregou pesado naquele lugar ali, e os discípulos falaram para Jesus: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então não importa na igreja o número de pessoas que tem a igreja, o que importa é que a palavra e a salvação esteja sendo proclamada neste lugar. E eu tenho visto, igreja, que cada um que tem vindo aqui nesse altar tem honrado a palavra do Senhor, tem pregado aquilo que o Senhor manda, porque igreja, não fui eu que escolhi essa palavra, o Senhor que me tocou para tocar esta noite nesta palavra, e eu trouxe, porque a palavra falou comigo primeiro, né? E veio falar com a igreja. Então as pessoas ali estavam, por causa que Jesus expulsava os demônios, Jesus multiplicava os pães, e tanta coisa Jesus fazia, né? E agora Jesus estava ali no meio daquele povo, e o povo foi saindo de mansinho. Às vezes, por falta de conhecimento e de pedir que a presença do Senhor seja constante na nossa vida, nós tomamos prejuízo e nós temos tantos ais, né? Mas com a presença do Senhor vai tudo dar certo. Jesus vai instruir nós a termos maior potencial, né? Quem foi preparado para vencer, e quem está aqui nesta noite foi preparado para vencer na presença do Senhor. O Senhor capacitou, o Senhor chamou, e o Senhor capacita cada vez mais eu e você na presença do Senhor. Então ali Pedro já havia lavado as redes, né? E ele ficou ali ouvindo a palavra do Senhor. E de repente Satanás estava lá atormentando Pedro, né? Pedro, o que você está fazendo aqui? Você não pescou nada? E Pedro, firme em Jesus, dizendo: sai para lá, Satanás, agora eu quero ouvir Jesus, agora eu quero ver o que ele tem para falar. E quantas vezes nós estamos na nossa casa querendo ouvir uma palavra, ou quando alguém vem, o que tudo acontece? O cachorro começa a latir, né? É tanta coisa que acontece para nos tirar da presença do Senhor. Quantas coisas aconteceram hoje, né? A irmã Sueli testemunhando ali que foi perguntado em casa: mas o que você vai fazer lá? Você não está bem? Fica em casa, né? Não está bem da garganta. O meu esposo ali também disse que foi trabalhar e acabou machucando a perna antes do culto, né? Tanta coisa acontece para que você não ouça a palavra do Senhor. E nós temos que estar ligado, porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele não quer que eu e você ouça a palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos instruídos, nós somos exortados. O Senhor nos ensina, e ali está a resposta do Senhor para tantas coisas que nós precisamos na nossa vida. A presença do Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja com a gente o tempo todo no nosso barco, porque o nosso barco também é altar do Senhor. Ele precisa fazer morada, ele precisa estar conosco todos os dias.
E as coisas são assim, né? Quando você pega para orar, é celular que toca, é alguém que bate na tua porta, né? São coisas te tentando tirar da presença do Senhor. Mas que eu e você sejamos firmes, né? Naquilo que nós temos de servir ao Senhor e ouvir a instrução dele. Que nós não se desvie, que nós não se distraia com tantas coisas. Porque o mundo oferece tantas coisas aí fora, né? Até mesmo, não só aí fora, dentro da nossa casa mesmo. O celular, né? O celular é o que mais rouba tempo da pessoa e a pessoa nem percebe. Ela está ali 20 minutos, 30 minutos, 1 hora e 30, e a hora vai passando. E esse tempo seria um tempo de qualidade na oração, um tempo de qualidade lendo a palavra do Senhor, e a pessoa fica ali perdendo tempo, né? Então que nós não sejamos distraídos e que não vamos deixar o inimigo das nossas almas roubar a palavra nas nossas vidas. Porque aquele semeador que saiu a semear, ele foi semeando, e as sementes foram caindo, né, à beira do caminho e no meio das pedras, e o passarinho veio e a levou, e tantas coisas. Que eu e você possamos estar firmes na presença do Senhor, e em tudo aquilo que nós formos fazer. Tenha um churrasco, tenha um aniversário, algo para nós fazer, vamos chamar a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela é importante nas nossas vidas. Vamos dar as primícias para o Senhor, né? Convidar Ele para estar na nossa casa, para estar na nossa vida, no nosso trabalho. Às vezes nós temos tantos colegas que sofrem e perecem, porque não conhecem a palavra do Senhor. Eu e você fomos plantados naquele lugar para fazer a diferença, igreja. Nós fomos plantados naquele lugar para sermos atalaias do Senhor, para sermos a boca do Senhor naquele lugar. Então, tenha sempre em mente uma palavra que edifique, né? Ensine o povo aí fora, porque ele não conhece a Jesus como eu e você conhecemos. Eles ainda não são discípulos do Senhor. Então, devemos ir por todo o mundo e pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos. Se Jesus estiver comigo e com você no barco, tudo vai dar certo. Todas as situações vão mudar, porque o tema da palavra de hoje é... Quem lembra o tema da palavra? Tudo vai começar a dar certo. E não importa se deu errado até agora, porque o passado não importa. Importa de agora para frente. Tudo vai começar a dar certo na minha vida, na sua vida, na minha família e na tua família, em nome de Jesus. Então não importa se é a doença, se é o desemprego, se é a falta de paz, se é a falta de alegria. O Senhor diz que a partir de agora tudo vai começar a dar certo, porque o meu altar e o teu altar estão cheios da presença do Senhor. Você crê desta forma, igreja? Então, essas são as minhas palavras nesta noite, e aplauda esse Jesus maravilhoso que se faz presente no nosso meio. Amém?